Você já se pegou olhando para a pessoa que está ao seu lado e ao mesmo tempo se sentindo completamente sozinha? Aquela sensação de que vocês viraram apenas dois colegas de quarto, que dividem boleto, mas não são mais um casal. Muitas vezes o silêncio na mesa do jantar que machuca, aquela, aquelas discussões repetitivas, onde parece que vocês falam línguas completamente diferentes. Você tenta expressar aquilo que você sente, mas o outro te desanima, ou ele te ataca, simplesmente ele se fecha, né, dá aquela frieza na relação, e isso vai destruindo aos poucos a conexão. A verdade é que o amor sozinho, ele não sustenta casamento nenhum. O que mais destrói uma relação? Não é a falta de sentimento, é a perda da conexão, é a incapacidade da gente se comunicar sem ferir, sem espetar a ferida do outro. Se você está exausta de carregar esse peso, e se você está sentindo que a relação está doente, que a relação está perto do fim, pare um minuto e fica aqui comigo, porque eu quero te dizer que existe um caminho de volta. Eu estou nessa área do comportamento humano há 3 décadas. E eu estou dizendo isso não é baseada em livros, em estudos de psicologia. Eu estou casada com meu esposo, junto com o mesmo homem, há 50 anos, dos meus 17 até o dia atual. Então, tem meio século que eu estou construindo uma vida junto com ele. E se você acha que foi fácil ou que nós nunca vivemos crises, é engano. Nós enfrentamos grandes tempestades. Sabe o que nos salvou de verdade? Sabe o que transformou a minha vida e a de milhares de alunos meus que passaram aqui pelo Indesp? Foram as ferramentas, as práticas da programação neurolinguística. A PNL, ela me ensinou a entender como a mente do outro funciona, como o meu parceiro funciona. Eu fui entender que não basta amar uma pessoa, não basta a pessoa te amar. É necessário que ela se sinta amada. E quando eu, muitas vezes, achava que estava fazendo o melhor para ele, e às vezes eu podia estar atrapalhando sem saber. Então, hoje eu vou te dar 6 estratégias psicológicas poderosas da PNL para você curar o seu relacionamento ou tomar consciência do que você pode fazer de diferente. A primeira estratégia que eu aprendi na PNL, a gente chama de rapport, um rapport verdadeiro. Ou seja, antes de querer que o outro te entenda, você precisa criar uma ponte de conexão com esse outro. Na PNL, nós chamamos de construir uma relação de credibilidade, de confiança. Rapport é uma palavrinha francesa que tem esse significado, de como é que eu posso me conectar. Muitas vezes eu chego, falo demais, não percebo, não sei perceber o não verbal do outro. Às vezes os meus gestos, a forma de falar, o tom de voz, tudo isso vai criando mais muros do que pontes. Com rapport, a gente aprende a sintonizar com o outro. É como se cada pessoa tivesse uma senha de Wi-Fi. E aí você aprende como sintonizar a senha do outro. Você vai observar o tom de voz da outra pessoa, o ritmo da respiração. Você vai aprender a mudar a sua postura, fazer um espelhamento com essa pessoa. Se você vai conversar com seu parceiro ou parceira ou com qualquer outra pessoa, antes mesmo de abrir a boca, coloque seu corpo em espelhamento com o corpo do outro. Se ele está sentado, senta, né? Se ele está na mesa, senta do lado. Quando você se cala para realmente sintonizar na frequência do parceiro, as defesas dele caem. E aí a comunicação volta a fluir. Eu costumo falar, tem que conectar para funcionar. Então, você olhar para aquela pessoa e ter esse desejo, né, de criar uma conexão. Falar menos, escutar mais. Essa é a primeira coisa. Como que eu posso me conectar? Toda vez que eu estou dando opinião, eu estou perdendo a percepção. Como isso foi incrível no meu relacionamento, com o amor meu, como eu gosto de falar, com o amor da minha vida. A outra coisa, a segunda estratégia que eu vou deixar, a segunda dica é mude o foco. Na PNL a gente aprende que onde nós colocamos o nosso foco, aquilo cresce. Quantas vezes nós estamos colocando o foco nos defeitos, naquilo que não funciona? O cérebro, ele é especialista em criar filtros. Se você focar apenas no que o seu cônjuge faz de errado, o que vai acontecer? A sua mente vai ignorar tudo mais que ele faz de bom.
Quer acabar com o relacionamento? Critique, olhe o que não funciona. Essa é a estratégia que acaba rapidamente com a relação. Mas comece a treinar sua mente para buscar as qualidades. Quem sabe aquelas mesmas qualidades que fizeram você se apaixonar por ele lá no passado. Então mude o filtro do julgamento para o filtro da apreciação. Pare de criticar. Perceba que muitas coisas, picuinhas do dia a dia, que você está grudado, é, aquilo não é tão importante. Quantas vezes a pessoa tem um jeito de ser, a pessoa é mais largada, às vezes mais desorganizada, e aquilo vira um motivo para ser motivo de discussão, de briga. Então, redirecione o seu foco para as qualidades. Na PNL, nós chamamos isso de repercussão positiva. O mal não merece comentário. Toda vez que você fala mal do seu cônjuge, você está expondo você. Quem escolheu ele foi você. Então, você quer acabar com o seu marketing pessoal, fale mal das pessoas. Mas se você quer, de verdade, reconstruir a relação, reconectar com o outro, curar relacionamento, abandone as críticas e julgamentos. Olhe as qualidades. E aí eu criei, inclusive, alguns exercícios sobre isso. Como é que eu posso, né, quando eu estou ali chateada com algo, eu posso me auto-perceber e redirecionar a atenção para aquilo que funciona, para aquilo que vai fazer com que o relacionamento cresça. E é tão incrível isso que você vai perceber assim, que às vezes só mudando o jeito de pensar já traz mais leveza para a relação. Porque existe uma comunicação que você não precisa falar, que você cria um campo, uma energia, uma frequência que pode contagiar ou contaminar. Então, e a terceira dica que eu vou deixar para você, nós chamamos na PNL de posição perceptiva ou posição perceptual. Quantas vezes em uma briga nós nos trancamos dentro da nossa própria razão? Queremos estar certo, né? Às vezes, do nada a gente fala para o outro, discordo de você. O que que significa isso? Eu não te dou o direito de ter esse jeito de pensar. E aí, pode ser que essa pessoa vai se fechando, pode ser que ela não queira mais se abrir, porque todas as tentativas, quando essa pessoa vai falar, a gente corta, a gente não escuta. Então, a PNL nos ensina a olhar a cena de três ângulos. A minha visão, a forma que eu percebo através do meu mapa, a forma que eu enxergo e depois a visão do outro. A gente chama de segunda posição perceptiva. Entre um pouquinho mentalmente na pele do outro. Tenha a história de vida que ele teve. Respire um pouquinho com os pulmões dele. Perceba as dificuldades e fraquezas que ele tem. E quando você adota a visão do outro, entra um pouco na pele do outro, você necessariamente tem que, para calçar a sandália do outro, você tem que tirar a sua. Você tira as suas sandálias, você tira a sua túnica, isso é bíblico. E se posiciona no lugar do outro. Para quê? Para perceber que jeito que você está falando, que como isso está impactando o outro. Então, isso amplia a minha visão. Eu entro numa visão de observador. Eu estou ali no outro e falo, nossa, o que que eu faço que cria esse desconforto no outro? Considerando que ele é diferente de mim, né? Como eu poderia ter uma percepção mais ampliada e não ficar brigando para ter razão. Às vezes a gente fica discutindo, né? Mas eu provei para ele que eu tô certa, mas destruiu a relação. Você vai fazer o quê com a razão? Em alguns momentos, a gente comenta na PNL, é melhor ser feliz do que ter razão. Quando você se permite olhar a discussão do lado de fora, você percebe que o outro não está te atacando. Ele só está tentando se defender de uma dor que é dele. E eu posso ir ainda para a terceira posição perceptiva e olhar essa relação. Quando a gente entende que comportamento é resposta de comportamento. Para ter vítima, é necessário ter um agressor. Então, quando eu olho para isso e percebo qual é a dinâmica que está fazendo os dois se sentir tão mal na relação, eu posso ter alguns insights que muitas vezes no dia a dia eu não tenho. Quais são os gatilhos que está disparando no outro essa reação? E tudo muda quando você muda o seu olhar. Você não muda o outro, mas a sua percepção do outro ao mudar, você vai entregar uma outra versão sua para ele. E a outra dica é a gente desativar as âncoras negativas. O que que é âncora? São os gatilhos externos que disparam em nós emoções, sensações e muitas vezes negativas. Sabe aquele tom de voz ou aquela palavra específica que só do outro falar você já explode? Você sabe o que te tira do eixo? Quais são os gatilhos externos que faz você reagir da forma que você reage? Muitas vezes é uma âncora negativa. Às vezes um gesto do outro, às vezes uma pergunta.
Nós respondemos à comunicação a partir da nossa história, a partir de quem somos. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, tá tudo fora do lugar. Isso já é suficiente para você ficar justificando e reagindo. Mas quando você aprende rapport, você faz um espelhamento, você acompanha. Ah, eu estou ouvindo você me dizer que está sentindo falta das coisas ficarem mais organizadas, é isso? Isso muda tudo. Então, quais são as âncoras negativas? Quais são os condicionamentos do seu cérebro que faz você reagir com raiva a certos estímulos externos? Identifique esses gatilhos e quebre esse padrão. Se a conversa esquentar, pare, respire, use o que eu chamo de prosa, um método que eu criei. Parar, respirar, observar, observa. Observa o não verbal, observa o ambiente, observa o que está acontecendo aí dentro de você. Sinta qual é a emoção que está aí, para depois agir. Olha que ferramenta simples e poderosa, para que você não fique no automático. A pessoa faz isso e responde daquele jeito ou daquele outro. Então, parar, respirar, observar, sentir, para depois agir. Não deixe aquele padrão se repetir. Interrompa. Não deixe a âncora antiga governar o seu momento presente. Às vezes a pessoa fala uma coisa e você está quase reagindo. Você dá um passo atrás. Para, respira, observa, sinta. Entre o estímulo e a resposta, você tem uma escolha. Não precisa reagir, você pode escolher agir. Você pode, inclusive, falar com a pessoa. Quando eu ouço você falando dessa forma, vem uma reação tão forte aqui dentro que eu vou escolher agora dar uma pausa na nossa conversa, tomar um copo d'água, para eu processar tudo isso. Senão eu vou agir de um jeito tão reativo e não vou me sentir bem. Consegue imaginar isso? É o que acontece hoje. Depois de 5 décadas, haja PNL no meu relacionamento. Mas eu aprendi a me posicionar sem machucar. E é incrível, quando você sai desse ping-pong, né, agressor e vítima, ação e reação, e você vem jogar frescobol, fica do lado, você está ensinando muito mais o outro a se auto-perceber, do que quando você reage, xinga e vem para o nível de consciência animal. O que o animal faz? Ou ele avança ou ele foge. Não precisa ser assim. Mais uma dica. 5. Faça perguntas. Na PNL, nós chamamos de metamodelo de linguagem. Aí tem uma ferramenta incrível que a gente aprende na PNL. Nós chamamos de IAQ, informação de alta qualidade, e paramos de alucinar. Transformamos em perguntas aquilo que não está claro, que não está visível. Então, imagina um iceberg. Aqui está o fato, acima do iceberg. Você vê o que o outro faz, você vê o não verbal dele, você percebe os microsinais, você ouve o que ele está falando, mas tem uma estrutura profunda que você não vê. Aí está na hora de fazer as perguntas. E as perguntas do metamodelo de linguagem que a gente aprende na PNL desarma qualquer pessoa. É lindo de ver. Então, quando você usa essa ferramenta, que nós chamamos de metamodelo de linguagem, você pode falar o que você está vendo e perguntar aquilo que está abaixo do iceberg, que não é visível. Amor, eu vi que você chegou. Eu não ouvi o seu boa tarde. Tá tudo bem? Olha que incrível. Você fala o que você está vendo, você mostra que você se importa. Você, ao invés de criticar, julgar, nós perguntamos. E a pessoa se sente valorizada. O que é diferente disso? É você olhar para a pessoa, poxa, isso é hora, estou esperando você não sei quanto tempo. Isso só cria confusão, distanciamento. Nós sofremos muito mais pelo que nós imaginamos do que pela realidade em si. Então pare de alucinar, de generalizar, né, de achar que você sabe o que aconteceu com o outro. Pergunte. Em vez de você falar, ah, você nunca me ouve, ou você sempre me ignora, você pode transformar numa pergunta. Amor, precisava de 5 minutos da sua atenção, dá para ser agora? Então, quando você fica falando muito, ah, você sempre, toda vez você fala, você reclama e tal, o que que acontece? O cérebro transforma esse sempre em uma verdade absoluta muito dolorosa. Substitua as acusações por perguntas. Perguntas, assim, que são específicas. Na PNL a gente usa muito essa palavra. O que especificamente aconteceu para você agir assim? Ou como eu posso te apoiar para você se sentir melhor? Ou como eu posso te ajudar a me entender melhor? Não é diferente? Então, isso é a importância das perguntas.
Agora eu vou deixar a última das dicas, e para mim, uma das mais importantes. Quando você aprende a se priorizar, quando você aprende a se amar, a relação muda totalmente. Cuidado com a dependência emocional. Cuidado para você não fazer do outro o centro da sua vida. Tenha a sua vida, aprenda a se fazer feliz, não terceirize a sua felicidade. Quando você aprende a se respeitar e a se priorizar, é incrível como o outro aprende a priorizar você. Por que que muitas vezes no relacionamento a pessoa tem a sensação que ela sempre fica para segundo plano? Ah, preferiu estar com os amigos do que eu, ficar comigo. Ah, prefere tal coisa do que eu. Ou seja, tem uma ferida do abandono em mim que eu preciso curar. Então seja um pouco misteriosa. Não fique tão disponível o tempo todo. Gente, eu aprendi muito com a PNL sobre aprender a me amar, independente do outro, porque eu antes era meio que assim, poxa, faz tal coisa para eu me sentir bem. Quer dizer, exigir do outro um amor que nem eu me dou, isso não vai dar certo. Então tenha uma vida, sabe, individual, não é tudo. Ah, outro dia eu perguntei pra menina, ah, você cortou seu cabelo? Ah, cortei porque meu marido achou melhor. O que que você quer? Ah, eu vou perguntar para ele. Mostra que você tem a sua vida independente do outro. Seja um pouquinho mais difícil. Por que que às vezes a gente não é prioridade? Porque ele sabe que já te conquistou para sempre, então ele sai, ele volta a hora que quer. Mas se você começar, mesmo que seja como estratégia, quando você sente que ele vai ficar com os amigos, cria um programa para você. Nem que você vá para casa da sua amiga, mas fala com ele, ah, as meninas lá do trabalho, eles vão sair um pouquinho hoje, eu vou sair junto, elas estão me chamando. Mesmo que você vá para casa da sua amiga, fica lá vendo a série com ela durante esse tempo. Por quê? Porque aí ele fica pensando, poxa, mas né, eu tenho que conquistar essa mulher é querida, essa mulher é amada. Agora, se você vira um peso na vida dessa pessoa, ah, você só vou se ele for, só faço se ele fizer. Não. Existem coisas que vão fazer você feliz, que são coisas muito subjetivas. Tem coisa que eu gosto e meu marido não gosta, e tá tudo bem. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes. Muitos conflitos conjugais graves acontecem porque a gente não aprendeu a amar a gente mesmo. Luiz, e qual é o caminho? O autoconhecimento. Não foi à toa que eu criei um podcast chamado Priorize Você. Quando você aprende a se priorizar, isso não é egoísmo. É impressionante. Quando você, sabe, você começa a ocupar a sua vida. Não fica colocando na mão dele a responsabilidade de dar conta de você. Vá se amar. E a pessoa sente isso, não fica tão disponível. Vou contar um segredo para vocês, para você que está me escutando. Durante 5 anos eu morei em Belo Horizonte e meu marido morou aqui. Inclusive, quando nós casamos, eu continuei lá, que tinha um trabalho bacana, e ele aqui. Tive 2 filhos lá e ele aqui. Quando eu vim para cá, eu tive meu terceiro filho. Quantas vezes, na sexta-feira, que eu sabia que ele gostava de sair aqui em Vitória, no Espírito Santo, ele ligava, na época daqueles telefones fixos, eu não atendia. Propositalmente. Porque enquanto ele estava querendo saber notícia minha, estava conectado comigo. Eu não atendia. Às vezes eu estava em casa e até um pouquinho irritada com ele, mas eu falava, vou fazer ele ficar atrás de mim. Aí, mais tarde, quando ele insistiu, eu atendi. Falei, amor, desculpa. O pessoal foi no barzinho, mesmo eu não bebendo, eu saí um pouco com eles. Ah, hoje teve uma reunião e tal. É muito impressionante como uma pessoa se valoriza você quando ela pode te perder. Então, amor, meus amores, é antes de tudo a gente aprender a se amar. Eu tô aqui para apoiar você. Eu sou a Luísa Lopes, eu tô há 30 anos no mercado. Eu sou treinadora comportamental, trabalho com atendimentos e através do INDESP, Instituto de Desenvolvimento Pessoal, a gente entrega as ferramentas da programação neurolinguística. Já lançamos 218 turmas nesse intervalo de 3 décadas. Então, se você sente que precisa primeiro casar com você, se amar, para poder ter uma conexão com o outro de verdade, além dessas dicas que eu deixei, manda uma mensagem para mim. Vai lá no meu Instagram, luisalopes.pnl, ou no Instagram do nosso instituto, Indesp, ES, Indespes. Saiba que é possível a gente desenvolver inteligência conjugal, inteligência relacional, com ferramentas simples. Eu sou a prova de que isso funciona. Se fez sentido? Vai aí, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com as pessoas que você sente que estão precisando de fortalecer o relacionamento afetivo, o relacionamento amoroso, mas também que estão precisando aprender a se amar de verdade. Um beijo carinhoso. Até o próximo vídeo.